Bom dia, meus queridos alunos! Estamos aqui nos reencontrando novamente, partindo agora para a nossa semana número 2 do nosso agora PET, volume 4. Vamos então aí dar início à nossa semana número 2 aí do nosso PET, volume 4, turma. Unidades temáticas. O sujeito e seu lugar no mundo. Objetos do conhecimento, as manifestações culturais na formação populacional. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana, turma. Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. Bastante importante esses assuntos aí, né, turma? Conteúdos relacionados, grupos sociais e as manifestações culturais de cada um, grupos minoritários no contexto das migrações, valorização da diversidade cultural, migrações, racismo e xenofobia. A interdisciplinaridade que vocês estarão adquirindo aí, turma, com os conteúdos dessa semana. Esta habilidade é uma oportunidade de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial e defender o princípio do respeito às diferenças. Ela favorece o desenvolvimento das competências gerais 3, 9 e 10 da BNCC relacionadas respectivamente à empatia, cooperação e a responsabilidade da cidadania. Então teremos aí, turma, uma interdisciplinaridade bastante importante em relação às questões sociais de cidadania, muito importante para o nosso respeito um com ao outro. O tema dessa semana será a luta das minorias étnicas e dos refugiados no mundo globalizado. Teremos aí uma duração de 2 horas e 40 minutos, ou seja, 3 horas aulas, a carga horária tão importante para que vocês tenham aí no final do ano um ano letivo positivo. Então vamos lá, pessoal. Fiquem aí por dentro dos conceitos. Minorias étnicas e refugiados. Um ato de empatia e sem preconceito. Minorias étnicas. O termo minoria étnica refere-se a um grupo que possui particularidades culturais e que não faz parte do grupo dominante que detém o poder. Então, em uma determinada região, temos as minorias étnicas, onde a gente tem essa minoria aí, tem uma particularidade em relação à sua cultura e que não faz parte do grupo dominante que ali tem o poder daquela região. As minorias étnicas, em geral, lutam para preservar as tradições e características que as diferem do respeito da população do país onde vivem. Então, as minorias étnicas, pessoal, em geral, lutam aí para preservar, né, essas tradições e as suas características, né, do restante dessa população que ainda vivem aí nesse país. Ou seja, lutam pela sua identidade, por mais que sejam essa minoria diante de uma grande maioria que detém o poder. Alguns países europeus, por exemplo, abrigam minorias étnicas com culturas e idiomas distintos da língua oficial. Parte desses grupos, que possuem uma história própria de luta, atualmente pelo maior reconhecimento de sua identidade cultural, pela autonomia política e, em alguns casos, pela formação de um Estado dependente com o seu próprio território, né? Então a gente tem aí esses grupos que lutam aí pela sua cultura e alguns e muitos deles até reivindicam, né, sua independência de um território próprio, turma. A atribuição de direitos comuns a essas minorias, além do reconhecimento de sua autonomia política e de especificidades culturais, é fundamental para evitar discriminação e tensões sociais e movimentos separatistas. Então a gente atribui a essa minoria condições,
comuns aí, né, direitos, né, reconhecer a autonomia desses povos, né, respeitando as suas culturas, é fundamental para que não para que se evite conflitos, né, aí movimentos separatistas. Criminalizar atitudes preconceituosas contra essas parcelas da população cujos direitos são garantidos por lei também é crucial. Então a gente não ter essa questão de xenofobia, de racismo, né? Não criminalizar com preconceitos, né? Essa minoria, essas minorias desses povos aí que ainda lutam pelas suas identidades. Os refugiados no mundo globalizado. Os refugiados são migrantes internacionais que se deslocam forçadamente de seus países de origem por motivos políticos como guerras, perseguições, por rivalidades étnicas, disputas pelo poder, entre outros, ou podem se deslocar em razão de desastres naturais chamados refugiados ambientais. Então temos aqui alguns exemplos, né, de refugiados que a gente tem aí, que são os nossos migrantes internacionais, né, quando chegam em novos territórios, diante de várias situações como essas aqui que a gente acabou de falar, que vão das guerras até desastres naturais. A condição social dos refugiados figura-se como um verdadeiro desafio ao ideal da solidariedade internacional. Afinal, né, turma, temos aí um mundo globalizado, então não por que aceitar então também os refugiados. Defendido pela ONU e pelos mais diversos governos, movimentos sociais e outras entidades civis e também políticas. Isso porque a situação desses grupos é extremamente delicada sob vários aspectos, a exemplo da nacionalidade, muitas vezes negada nos países de destino, onde permanecem em áreas especiais chamadas de campos de refugiados. Então, muitas das vezes esses refugiados chegam em alguns países onde eles não têm a nacionalidade aceita, né, e ficam então, infelizmente, sofrendo em campos de refugiados onde eles não ostentam tanta estrutura e condições de uma qualidade de vida que dê e respeite os direitos humanos. O Brasil não possui campos de refugiados especializados em abrigar essas pessoas, mas o país recebe refugiados da Venezuela, Haiti, Colômbia, Síria e de alguns países africanos, principalmente de Angola, cuja população também fala a língua portuguesa. Então, alguns refugiados que aqui tem no nosso país, né, o Brasil, como Venezuela, Haiti, Colômbia, Síria, alguns países da África, como a Angola, que também fala a nossa língua e também os facilita a língua portuguesa. Somos-se, na atualidade, mais de 10 mil refugiados no Brasil. Então temos um número considerável, né? Uma quantidade grande de refugiados, 10 mil refugiados no nosso território brasileiro. De modo geral, é relativamente tranquila a sua integração na sociedade brasileira, com problemas pontuais e esporádicos. Somos então em uma sociedade bastante até flexível e acessível quanto ao recebimento desses refugiados, né? Sim, felizmente, dentro de uma forma geral, somos aí até bem receptíveis quanto aos refugiados, nós brasileiros. A maioria dos refugiados tem origem em países subdesenvolvidos, especialmente na Ásia e na África subsaariana, né? Onde tem os países assim, menores condições, né? Mais pobres aí do nosso território mundial. No continente americano, a Colômbia figura como o país de origem de grande quantidade de refugiados em razão da guerra civil que assola algumas regiões no país há mais de 40 anos. Então temos os colombianos como os maiores refugiados do nosso continente americano por conta dessa guerra civil que está lá há mais de 40 anos na Colômbia, infelizmente. Existem mais de 50 mil colombianos espalhados por vários países, então uma quantidade muito alta, né? 50 mil colombianos, principalmente em Equador e em Venezuela, né? Mas Venezuela ultimamente não tem sido um bom local, né? Eles têm vindo também para o Brasil. Parte dos seus refugiados recebe asilo em países em desenvolvimento e a maioria procura uma nação vizinha na esperança de retornar o quanto antes. Então a gente vê uma busca desses refugiados em países com maiores condições, né, os países aí em desenvolvimento, onde eles têm uma estrutura um pouco melhor
que os seus países de origem, né, mais pobres, buscam então refúgio nessas nações vizinhas e querendo retornar o quanto antes, quando eles tiverem uma oportunidade, né, de uma condição de vida melhor. Então temos aí nessa semana 2 esse assunto bastante importante, né, turma, que é sobre os refugiados, um assunto que a gente tem que estar debatendo com bastante frequência, porque no mundo cada vez mais globalizado, a gente tem que entender então cada vez mais a situação desses migrantes internacionais, que são os nossos refugiados, que cada vez mais aí lutam, né, por mais oportunidades que infelizmente não tiveram nos seus países, né? Então a gente tem que agradecer muito que temos aqui no nosso país ainda condições assim bastante boas, né, em relação a essas pessoas. Então, turma, para saber mais, assistam esse vídeo para vocês aprenderem mais sobre os conteúdos dessa semana. Terminamos aqui a nossa primeira videoaula. Daqui a pouco nos reencontrando novamente sobre a videoaula das atividades dessa semana número 2. Desculpe até que as falhas do professor. Até daqui a pouco e tchau, tchau!